Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 24 de março, com nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Vamos então com a Palavra de Deus que nos guia, nos ajuda a meditar e a praticar e crescer espiritualmente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis a obra do vosso pai. Disseram-lhe então: não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, a adesão, a acolhida, a comunhão com Jesus, com sua palavra e suas obras, são características essenciais para a nossa vida em Deus. Jesus começa o Evangelho de São João que acabamos de ouvir. Disse aos judeus que tinham acreditado nele. Se lembra do Evangelho de ontem, que termina assim: e muitos acreditaram nele. Pois bem, só que Jesus não se deixa enganar por uma atitude de crédito inicial e talvez superficial. Aqueles que acreditaram nele, na sua palavra, que realmente compreenderam um pouco da sua missão e deram crédito, agora Jesus vai dar um alimento mais sólido. Olha, vocês acreditaram em mim, nas minhas palavras? Pois bem, eu preciso de dizer umas coisas bem sérias e bem profundas para vocês. Porque só uma fé superficial não vai
não vai ser suficiente. Vocês não vão aguentar, vocês não vão viver a vida que eu proponho. Então, Jesus, nesse diálogo que acaba mostrando uma oposição entre ele e os judeus, remete ao primeiro ponto que ele já trabalhou antes, a questão da origem. Vocês são de baixo, eu sou do alto. Para de fato viver a fé, vocês precisam ser do alto. Vocês estão no pecado. Quem está no pecado pertence ao diabo. Eu os convido a participar da vida de Deus. E quais são os passos necessários que o Senhor nos aponta aqui para participar dessa vida de Deus, para viver do alto? Então a resposta é, primeira, conhecer a palavra. Não é só ler a Bíblia de cabo a rabo ou estudar a Bíblia. Conhecer a palavra, a força viva dessa palavra. Em outras maneiras de dizer, significa se tornar discípulo de Jesus. O discípulo é o aluno, é aquele que se senta para escutar o ensinamento do mestre. Conhecer a palavra, né? É o que Jesus responde, né? Conhecereis a verdade, a palavra é a verdade, né? Jesus é a palavra, o verbo de Deus que se fez carne. E a verdade vos libertará. Então, conhecer a palavra, conhecer a verdade, e ela vos libertará. Está no versículo ainda 31 e 32. Conhecer a palavra é: se permanecerdes na minha palavra, sereis discípulos. E o versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui está o caminho para, de fato, a gente sair de baixo para o alto. Sair das garras do diabo para a comunhão com Deus. Mas os judeus que estão aqui nesse diálogo com Jesus têm a convicção e o orgulho de que são livres, de que estão na verdade, de que estão em Deus. Lembra que ontem nós falamos sobre a obstinação no pecado? Às vezes, a obstinação no pecado nos faz achar que nós estamos em Deus, que está tudo beleza, que está tudo certo, que a gente não precisa fazer passo nenhum de conversão. E a gente continua naquele ritmo e não muda, né? Eu continuo rezando, eu continuo indo à missa, comungando, lendo a palavra, fazendo tudo isso, mas eu continuo também falando mal dos outros, criando intrigas, com isso, com aquilo, com orgulho, com maldade, com tantas coisas ruins. A verdade vos libertará. Portanto, essa palavra de Jesus é muito séria. Precisamos deixar que a palavra, que a verdade de Jesus, que o próprio Senhor venha nos libertar. Mas essa libertação não é uma coisa assim sentimental, espiritual, como algumas pessoas às vezes vão na igreja, no grupo de oração e começa, Senhor, me liberta e tudo, e pronto, você vai sentir. Essa libertação, ela é profunda. Ela é radical, ela vai lá na raiz do mal. Jesus já disse em outra passagem, se tua mão te leva a pecar, arranca. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Essa libertação, ela é profunda. Por que Jesus fala isso? Porque quem comete pecado se torna escravo. E não é simples, não é fácil ser liberto da escravidão. Mas é possível em Jesus, na sua palavra que transforma. Então, a libertação trazida por Jesus, ela toca no mais íntimo, no mais radical do ser humano, para trazê-lo do pecado, da tirania do pecado, para a vida, para a liberdade em Deus. Por que é necessário isso? Porque senão nós ficamos vivendo uma vida meio a meio. E o Senhor quer dizer que Ele e Sua palavra têm possibilidade
de libertação. Verdade e mentira não combinam. São duas possibilidades, são dois modos de existência, mas não combinam. Somente na liberdade nós nos tornamos filhos de Deus. Somente na liberdade nós realizamos esta vocação que recebemos no batismo. Fomos adotados em Jesus como filhos de Deus. Somente nós viveremos a comunhão com Deus. A escravidão, ela destrói nosso coração e nossa alma. Muitas vezes, a escravidão ela é alimentada pelo egoísmo dentro de nós, que não nos deixa superar os nossos pequenos interesses e não nos permite abrir para Deus e para o outro. O duplo mandamento do amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Não é? Nós temos que, na liberdade, na libertação que Jesus oferece, permanecer na sua vida e no seu projeto, que é este amor ao próximo, que é a solidariedade, que é uma vida aberta e oferecida. Caso contrário, a mesma sentença que Jesus dá para os judeus, vai dar para nós também. Sois do diabo, porque nós permanecemos fora desta verdade libertadora. Nem eu, nem você queremos ser do diabo, embora em muito pecado ainda domine em nós. Peçamos ao Senhor a misericórdia, peçamos ao Senhor a conversão. O que significa ser do diabo? Significa estar sintonizado com a mentira, com tudo que conduz para a morte. Que o Senhor nos liberte, que a verdade nos liberte para uma vida de filhos em Deus. E vamos à nossa academia espiritual. 3 passos, 3 exercícios que nos fortalecem espiritualmente. Comece com o alongamento, invocando o Espírito Santo de Deus, pedindo seus dons, pedindo sobretudo hoje o dom da piedade e o dom do temor, porque eles nos aproximam mais desta vida em Deus. Para aquecimento, aliás, ainda no alongamento, invocando o Espírito Santo e fazendo o silêncio amoroso. Agora para o aquecimento. Preste atenção, observe dentro de você como o egoísmo e a mentira se manifestam. Olhar para dentro de nós mesmos e perceber como que o egoísmo e a mentira se manifestam. E para treinamento, convido você a fazer um ato de fé e de amor a Deus. Primeira coisa, terminou de fazer essa observação? O egoísmo e a mentira tomam conta de mim? Então faça um ato de fé e de amor em Deus. Segunda coisa, suplique a vitória sobre o pecado e sobre as obras do diabo na sua vida. Que obras do diabo? Todas as possibilidades, todas as tentações que levam ao pecado. A mentira, o orgulho, a ira, a fofoca e tantas coisas ruins que vão tomando conta e envenenando o nosso coração. Suplique a vitória sobre o pecado e sobre as malícias do diabo na sua vida. Ao fazer essa súplica, não se esqueça de pedir a intercessão de Nossa Senhora, pois ela é poderosa para nos valer contra o poder do mal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele volte o seu rosto e te dê a paz e a bênção. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê a sua paz e bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.